Meus amados, a passagem que nessa noite nós vamos estar meditando nela é uma passagem que por diversas vezes nós pregamos, é uma passagem que você vai perceber que ela é muito conhecida, mas cada vez que eu ouço sobre ela, ou cada vez que eu ministro sobre ela, eu cresço mais, porque eu vejo o quão carinhoso é esse Deus que nós servimos. Tem hora que nós perdemos a noção de quão grande é este Deus, nós começamos a nos distrair, e nós vamos então, nós vamos sofrendo, vamos passando por um processo de sofrimento, de dor, de angústia, porque nós começamos a distrair, esquecendo quem é o Deus que nós servimos. E nessa noite Deus quer falar para nós o quão zeloso Ele é pela nossa vida. Antes de eu entrar na palavra que você vai ler daqui a pouquinho, eu quero dizer para você, igreja, que se tem uma área que o diabo tem tentado tocar na nossa vida, é a área do medo. O diabo é sujo, ele é astuto, e ele tenta injetar na nossa vida o medo, a angústia, a aflição. Eu vi um videozinho hoje de um adolescente que ele entra no galinheiro e o galo corre atrás dele. E por causa daquele galo, aquele menino, ele fica paralisado e fica apavorado, gritando por socorro, e ele esconde atrás de uma árvore lá e fica sem reação por causa de um galo. Ele é muito maior do que o galo, bastava ele plantar o pé naquele galo e pronto, estava resolvido. Mas o medo paralisou aquele menino. Essa semana eu assisti um vídeo também de alguma casa onde eles têm uns leões. E os leões estão se alimentando e tem um filhote de um cachorrinho. E o filhote do cachorrinho comendo, vem os leões, o filhote fica embravecido e rosna e voa para cima dos leões. Incrível aquilo. Meus amados, eu fiquei maravilhado em ver a autoridade que aquele filhotinho de cachorro estava com os leões. Que coisa fantástica! Mas por quê? Porque aquele filhotinho de cachorro estava o oposto daquele menino com o galo. Estava corajoso, estava sem medo. Então a coragem daquele cachorrinho, ainda filhote, era tão grande que ele pôs autoridade sobre os leões. Que coisa tremenda! Eu falei, gente, como que é essa questão da coragem e do medo? Tem uma passagem na Bíblia, não é a que nós vamos ler nessa noite, mas fala sobre Gideão. Gideão, ele foi direcionado por Deus para ir pelejar. Gideão, ele separa um exército para ir com ele. E o exército que Gideão estava com ele era um exército de 32 mil homens. 32 mil homens. E meus amados, eu tenho certeza que quando Gideão convocou aqueles homens para a batalha, ele deixou bem claro que ele havia sido direcionado por Deus. Eu tenho certeza que ele falou assim: olha, homens, nós precisamos guerrear. Deus me orientou a nós irmos lá pelejar para vencermos essa batalha. Ótimo, 32 mil homens se dispuseram a ir. Mas chegou um momento que Deus falou assim: Gideão, é muito homem, nós precisamos diminuir a quantidade desses homens para vocês verem que essa batalha eu estou guerreando, sou eu que estou capacitando. E aí ele vira para Gideão e fala assim: Gideão, dispensa todos os medrosos, todo mundo que tiver com o espírito do medo, que estiver contaminado por este espírito, manda embora. Todos os medrosos, todos os covardes, que eles voltem para a casa deles. Imagina só Gideão, então, juntando seu exército, e fala assim: olha, Deus colocou um negócio aqui no meu coração e eu preciso falar para vocês. Todos vocês que estiverem com medo de ir guerrear, voltem
22.000 homens. Que coisa terrível! 22.000 homens, amados, praticamente um terço daquele exército voltou para casa. Não, mais um terço, que isso? 2/3 praticamente daquele exército voltou para casa. Imagina só, 2/3 de um exército voltando para casa porque estava com o quê? Medo. Estavam apavorados. Estavam com medo do quê? De serem mortos. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando porque o espírito do medo não é de agora. O espírito do medo sempre tentou exercer autoridade sobre a humanidade. Ele tentou, durante todo o tempo de vida nossa aqui nessa terra, ele tentou dominar os homens. E o medo realmente nos derruba. O medo é um sentimento muito ruim. O medo é um sentimento que nos coloca impotentes, sem força, sem saber o que fazer. O medo nos deixa perdido, o medo nos deixa sem reação. É aquele menino com medo do galo, ele não sabe o que fazer. O galo não vai comer ele. O máximo que vai acontecer é tomar uma bicada. Vai doer? É claro que vai. Mas vai matá-lo? Não vai. Mas o medo do galo é tão grande que ele fica paralisado por causa do medo. Por isso que o diabo ele tenta colocar medo em nós. Medo de conversar com o chefe, medo de lutar às vezes por algo que nós temos direito, medo de ser sincero, medo da reação da pessoa que vai ouvir alguma coisa. Nós constantemente somos dominados pelo medo. Medo do trânsito. Tem pessoas que às vezes tem carro e poderia fazer uma viagem deliciosa com aquele carro, mas pastor, não tem coragem. Eu morro de medo de pegar uma BR, tanta violência nas estradas, são tantos acidentes que eu não tenho coragem. O medo domina as pessoas. Tantas pessoas que gostam de moto, mas têm medo de moto porque, nossa, eu morro de medo. O medo nos prejudica, igreja. O medo nos apavora, o medo nos paralisa, o medo nos domina. O medo, ele tenta o tempo todo ofuscar as nossas vistas para não contemplarmos a grandeza do Deus que nós servimos. O Deus que hoje fala com você e fala comigo aqui, Ele é soberano. Ele é sobrenatural. Ele não apenas tem poder, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. É o Deus que você serve. É o Deus que fala contigo agora. É o Deus que cuida da sua vida. Ele tem todo o poder. Por isso, Deus essa noite Ele diz para nós: filhinhos, vençam o medo, porque o medo te enfraquece, o medo te paralisa, o medo não permite você contemplar as vitórias. Imagina se Davi tivesse medo, ele não venceria Golias. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem medo de morrer, eles não enfrentariam a fornalha e não teríamos essa história tão linda daqueles 3 homens que foram lançados dentro de uma fornalha, ardendo 7 vezes mais, e de repente aparece dentro daquela fornalha um 4º homem, e eles caminhavam dentro da fornalha sem se queimarem. Imagina se eles fossem medrosos. Nós vamos morrer, então melhor nós nos prostrar. Depois Deus ele realmente nos perdoa. Deus vai compreender que nós não tínhamos outra solução. Nós não podemos ter medo, igreja, porque o medo ele realmente nos domina, nos enfraqueja e nos destrói. Então Deus essa noite nos convoca para sermos corajosos, para sermos vitoriosos, para sermos cheios da glória dele. E agora nós vamos então ler o texto que o Senhor separou para esta noite, muito conhecido.
Eu queria que você pudesse ficar de pé, abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 5. Nós encontramos a seguinte verdade. Aleluia. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os dois soldados. Repitam assim: estava Pedro dormindo entre dois soldados. Aleluias. Acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe ainda o anjo: cinge-te, calce as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Soberano Deus, a tua palavra é tão perfeita, a tua palavra é tão maravilhosa, e a tua palavra, Pai, ela nos traz uma verdade tão especial. E eu quero lhe pedir agora que o espírito do entendimento, o espírito do conhecimento e o espírito da sabedoria nos inunde, Pai, e que possamos sair cheios nesta noite da tua presença, possamos sair cheios da coragem que vem do Senhor, que possamos sair daqui hoje cheios da ousadia que vem do Senhor, que possamos sair daqui hoje descansando no Senhor, com a certeza, Pai, de que tudo está em tuas mãos, e que aqueles que te servem verdadeiramente, aqueles que te servem em espírito e em verdade, que te adoram em espírito e em verdade, aqueles que te buscam com um coração sincero, contempla a glória do Senhor em todas as situações da vida. Que possamos entender esta verdade, que possamos sair deste templo aqui hoje, Pai, glorificando o teu santo nome e tendo uma vida rendida aos teus pés, não só enquanto nos encontramos no templo do Senhor, mas que possamos ter uma vida rendida aos teus pés, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, meu Pai. Ó Deus bendito, que sejamos embaixadores do Senhor nesta terra, que sejamos representantes do teu reino, aonde nós formos. Em nome do teu unigênito Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém, amém e amém, papai. Glórias a Deus. Podem vos assentar, igreja. Glórias ao Senhor. Meus amados, Deus nessa noite, Ele quer nos ensinar mais uma vez. Ele tem nos ensinado constantemente aqui, hoje não é diferente. Ele quer nos ensinar a descansar nele. É nesse ponto que o Senhor tem insistido neste lugar. O Senhor tem insistido aqui dentro deste templo, com a igreja dele, que nós precisamos aprender a descansar nele, a confiar nele.
Esse cenário aqui que nós acabamos de ler era um cenário terrível, onde o rei Herodes estava cheio de um espírito destruidor, um espírito de revolta, um espírito que não suportava ver a igreja de Cristo trabalhando. Ele começou a maltratar dezenas de vidas que adoravam a Deus em espírito e em verdade. E o rei Herodes começou a perceber que aquilo estava agradando o povo, porque o povo estava dominado por este espírito do inferno. O povo estava vibrando com o que estava acontecendo com aqueles que estavam perturbando a vida de iniquidade que eles estavam levando. Quando a pessoa está entregue à iniquidade, ele não gosta de ouvir a verdade. Quando a pessoa está perdida, ela não gosta de ouvir que está no caminho errado, porque ela quer continuar alimentando seus desejos carnais. Então, quando você começa a falar para aquela pessoa: olha, não faz isso, você está errado, muda de vida, muda o seu comportamento, aquela pessoa começa a ficar incomodada, fala: mas que chatice, eu não aguento aquela pessoa, sempre falando que eu estou errado, que eu preciso de mudança, que coisa terrível. E começam a se desviar de nós. E não estava diferente aquele cenário. E há poucos dias atrás, o rei Herodes havia matado ao adorador de Deus, Tiago, irmão de João. E o povo vibrou ainda mais, falou: é isso que nós queremos. Era um povo dominado pelo mal. Então Herodes viu que o povo vibrou pela morte de Tiago e falou assim: agora vai ter mais um. Mandou prender a Pedro, porém, por causa das festas, ele falou assim: olha, eu não posso matá-lo durante estas festas. Era um momento de celebração judaica. Ele falou: eu não posso matar nessa celebração, então logo após a celebração eu vou matar Pedro também. Pedro estava condenado à morte, meus amados. Pedro estava acorrentado dentro de uma prisão. É esse o momento que nós acabamos de ler. Pedro está acorrentado, algemado, ele está preso com 2 algemas, uma em cada braço. Do lado dele tinham 2 soldados para garantir que ele permaneceria até o dia seguinte para ser executado a mando do rei Herodes. E além desses 2 soldados que estavam ali ao lado dele, havia também guardas nas outras repartições daquela cadeia. Ou seja, Pedro estava muito bem seguro ali dentro. Ele não conseguiria fugir, não conseguiria ser liberto por ninguém. Ele estava condenado à morte, igreja. Condenado à morte. Tenta imaginar você no lugar dele. Você está preso, acorrentado, rodeado de soldados, sabendo que no dia seguinte você vai ser executado como o seu irmão em Cristo foi executado poucos dias atrás. Ele sabia que Tiago já estava morto, e ele sabia que agora ele também seria morto. Era momento dele entrar numa depressão profunda, era momento dele entrar num pavor incontrolável, porque ele sabia que aquela noite seria a última noite da vida dele. Por mais que ele soubesse que aquela morte geraria uma vida eterna, mas ele sabia que ele ia passar por sofrimento. Tamanho ódio que havia no coração do rei Herodes, no coração daqueles judeus, daqueles homens romanos, daqueles homens perversos, daqueles homens que dominavam. Toda aquela região estava dominada pelo espírito do mal. Ele sabia que ele seria ferido, sofreria até a morte. Que coisa terrível. Mas o versículo 6 que nós lemos diz assim, verso 6: Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Meus amados, Pedro estava dormindo. Aquela era a última noite dele.
Ele sabia que logo ao amanhecer ia ser a execução dele. Naturalmente falando, ele ficaria aquela última noite da vida dele ali, com os olhos abertos, pensando na morte, dizendo: "Oh Pai, por favor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, faz alguma coisa por mim. Pai, o Senhor me conhece, sabe do amor que eu tenho por Ti. O Senhor sabe que eu aprendi a Te amar. Eu já precipitei no passado dizendo que Te amava quando eu não estava Te amando, mas agora eu aprendi a Te amar. Então, meu Deus, tem misericórdia de mim." E passaria aquela noite toda clamando, suplicando, implorando, mas ele estava dormindo. Eu gosto sempre de dizer que tudo que está contido na Bíblia não é em vão, tem um propósito. Deus fez questão de inspirar o homem para escrever neste momento que Pedro estava dormindo. Por quê? Porque Deus queria deixar bem claro como funciona um coração de um verdadeiro adorador. Quando a gente alcança esse estado de adoração, nós não ficamos mais perturbados com as coisas. Quando a gente simplesmente entende que Deus está no controle, a gente aprende a descansar como Pedro. Dormia entre dois soldados, estava algemado, estava diante da morte e ele estava dormindo. Quantas vezes coisas às vezes tão bobas tiram o nosso sono, tiram a nossa paz, nos fazem andar de um lado para o outro, pensando o que é de acontecer, o que eu vou fazer. Meu Deus, tem misericórdia. E aí Satanás, vendo essa aflição, ele começa a bombardear ainda mais, dizendo: "Olha, não vai dar certo, olha, agora as coisas vão estar estreitas do seu lado." E a pessoa começa a ser bombardeada na mente, lembrando que o campo de batalha que nós vivemos é na mente. Aqui é o campo de batalha, é aqui que o diabo consegue colocar o espírito, o sentimento do medo, a essência do medo, é aqui, na nossa mente. E Deus, através dessa passagem, Ele quer nos ensinar: filhinhos, aprendam a descansar, aprendam a descansar em mim. É o que nós precisamos fazer. Livro do Salmo de número 9, o verso 10 diz assim: Salmo de número 9, o versículo 10 declara uma verdade muito preciosa que nós temos que guardar no nosso coração. Salmo de número 9, verso 10 diz: "Em Ti confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não abandonas aqueles que Te buscam." Que tremendo! Em Ti confiam os que conhecem o Teu nome. Será que você tem conhecido o nome de Deus? Será que eu tenho conhecido o nome de Yahvé, o Deus que nós servimos? A palavra declara que aqueles que conhecem o nome de Deus confiam nele. Se nós conhecermos o Deus que nós ouvimos nessa noite, que vem aqui falar conosco, então nós vamos tão somente confiar nele. Confiar nele. E o versículo conclui dizendo: "Porque Tu, Senhor, não abandonas aqueles que Te buscam." Se você busca Deus, Ele jamais vai te abandonar. Não importa o cenário que você esteja vivendo, se você busca Deus, Ele não te abandona, porque Ele é um Deus de amor. Pedro, ele conhecia esse Deus do salmista, ele conhecia. Pedro conhecia o Deus, Pedro conhecia o nome de Yahvé, ele conhecia quem era o Deus que ele servia, por isso Pedro confiava totalmente nele, confiava. Não
importava qual fosse a situação, Pedro sabia que o Deus que ele louvava, o Deus que ele adorava, o Deus que ele servia, era o Deus Todo-Poderoso. Era um Deus que, quando fala, acontece. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda no livro do Salmo de número 125, diz assim, Salmo 125, o verso 1: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Existe até uma canção linda, que fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? Você confia nesse Deus que agora está falando com você? Se você confia nele, pode ter certeza que você não vai ser abalado, porque este Deus, ele é um Deus protetor, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que nos ajuda, nos auxilia o tempo todo. A confiança que você tem em Deus, ela te livra da força do mal. Então o que te livra do mal? A confiança que você tem no Senhor. O tempo todo confie no Senhor. Confie. Vai fazer uma viagem, Senhor, eu confio em Ti, e eu sei que não cai uma folha da árvore se o Senhor não quiser. Então, meu Pai, eu vou em paz nessa viagem, e eu creio na Tua proteção. Meus amados, nós temos que descansar no Senhor, descansar nele, confiar o tempo todo nele, vencer o medo, dizer: medo, você está repreendido da minha vida, no nome do Senhor Jesus, porque o Deus que eu sirvo é maior do que você. Adversidade, o Deus que eu sirvo é maior do que você. Problemas, o Deus que eu sirvo é maior do que vocês. Então, olha, eu confio neste Deus, eu não vou temer vocês, eu não vou ter medo de vocês, mas a minha confiança está no meu protetor Yahvé, no Deus Todo-Poderoso. É isso que você vai fazer todos os dias da sua vida a partir de agora. O medo chegou, diga para o medo: medo, vai embora, porque o meu Senhor é forte. A insegurança está te dominando, toma postura, posição diante dessa insegurança e diz: olha, insegurança, o meu Deus pode todas as coisas e eu estou confiado nele, então eu te repreendo na minha vida agora, vai embora em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Não se esqueça que um animalzinho pequenino paralisa pessoas. Quantas pessoas ficam paralisadas por causa de uma barata? Talvez aqui na igreja tenha mulheres e homens assim. Tem mulheres que estão apavoradas: amor, por aqui, vai sair correndo, por que foi? Uma barata. Ele: ai meu Deus, aonde? Está ali. Aí ele começa a planejar como matar aquela barata e programar toda uma emboscada para ela, porque também está paralisado diante da barata. E se ela voar e pousar em mim, o que eu vou fazer? Como se aquela barata fosse exterminar a vida dele. É ou não é verdade? Uma barata paralisa pessoas. Meus amados, a fobia, o medo, ele destrói uma vida. Pouco tempo atrás eu estava no elevador na cidade administrativa, todos sabem que eu sou bombeiro, estava lá fardado, tranquilo, o elevador parou. Aí tinha um casal. Eu falei: não, está tranquilo, isso aí acontece, é muito normal. E estão tocando alarme, nada, e parado. Aí ele deu uma sacudidinha. Aí a mulher começou a falar: não, está tranquilo, isso aí faz parte, porque eles já estão querendo solucionar o problema do elevador, tentando acalmar aquela mulher. Daqui a pouco ele deu mais a sacudidinha. Senhor Deus, se for o momento, estou aqui pronto, Pai. Está tudo tranquilo, mas no
estava começando a dominar aquela mulher, e se a gente não cuida, começa a nos dominar também. Meus amados, o medo, esse sentimento, ele é algo terrível, terrível. E quando a gente consegue manter a calma, a gente percebe que tudo soluciona. Eu fui conversando com ela, consegui fazer um contato, lá tem um telefone lá dentro, conversei com o pessoal, então eles conseguiram chegar no elevador no lugar, descemos tranquilo, mas se aquele sentimento de medo começasse a nos dominar dentro daquele elevador, talvez ficaríamos sem ar. Uai, tão difícil aqui. E está tudo normal, do nada, o ar está normal, e já começa a sentir falta de ar, mas o oxigênio está acabando, e a pessoa começa a apagar, e morre. Muitos morrem por causa do medo. Amados, o medo é um sentimento terrível, diga não a ele. Lembre que o Senhor de Pedro é o Senhor que você serve, o Deus que fez Pedro dormir naquela noite mais terrível da vida dele. Aquela era a noite mais terrível de Pedro, porque ele sabia que no dia seguinte ele estaria sofrendo por amor ao reino de Deus, mas ele estava dormindo. Os problemas te cercaram, descansa em Deus. Eu sei que Deus vai solucionar meu problema. Quer saber de uma coisa? Vou arrumar minha cama e vou ter uma noite de paz. Fala, Senhor, em paz eu me deito e logo eu vou pegar no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Daí a pouco está você dormindo e acorda tendo ideias para a solução do seu problema, porque o Senhor admirou a sua confiança nele. Confie em Deus, Ele é o Senhor teu Deus. Versículos 7 e 8 diz assim, versos 7 e 8 do livro de Atos, capítulo 12: E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calce as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Meus amados, a confiança de Pedro foi tão grande que, pense comigo, se Pedro fosse morto no dia seguinte, seria a maior premiação que ele poderia receber. Sofreria sim, por um período. Morreria por amor ao reino de Deus, mas teria vida eterna, teria paz eterna, ele estaria livre de todos os problemas, de todas as dificuldades. Então, se Pedro morresse no dia seguinte, para ele seria algo sobrenatural. Então, se Deus permitisse que Pedro morresse, Deus estaria simplesmente recolhendo aquela vida, dizendo: agora, filhinho, você está no braço do papai. Parabéns, porque você brilhou enquanto esteve nesta terra. Você fraquejou em alguns momentos, você falhou em outros momentos, você me decepcionou em alguns momentos, mas você venceu. Você foi humilde, você reconheceu os seus erros, as suas falhas, você clamou por perdão, você fez a minha vontade, você trabalhou para mim, e olha, agora eu estou te recolhendo para você gozar da maior alegria da sua vida, e alegria eterna, filhinho. Deus poderia fazer isso no dia seguinte, mas Deus ficou tão satisfeito com o descanso de Pedro nele, em Deus, que Deus, ele pegou um anjo e falou assim: olha, anjo, vai lá, porque você vai tirar daquela cadeia o meu servo, o meu amigo, o meu filho. Deus manda anjos para ir ao seu lado e te entregar a vitória. Todas as vezes que você estiver precisando, pode ter certeza, Deus tem poder para enviar os seus anjos para fazer a obra gloriosa deste Deus maravilhoso. Livro de Hebreus capítulo 1 diz assim, Hebreus capítulo 1,
o versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 1, versos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Sabe o que está dizendo aqui? É Deus dizendo que aos anjos dele, ele não mandou que se assentasse à destra dele. Não. Interessante que nesse livro de Hebreus, esse capítulo 1, Deus ele mostra que o Senhor Jesus não é um anjo, que o Senhor Jesus, sim, foi recolhido, sentou à destra do Pai, para que os seus inimigos fossem colocados sobre os seus pés. Mas aos anjos Deus não deu esta ordem. Aos anjos Deus não falou isso. Sabe por quê? Porque aos anjos Deus deixou preparado para serem espíritos ministradores. Sabe o que é espírito ministrador? É espírito ajudador. Olha, meus amados, que coisa tremenda é a nossa vida. Nós somos falhos, nós entristecemos a Deus, mas quando nós temos um coração adorador, um coração quebrantado, um coração arrependido, Deus manda anjos, Deus envia espíritos ministradores para te servir, para te ajudar, para colocar diante de você a vitória, para trabalhar a seu favor. Meus amados, isso é sobrenatural. Se nós entendermos isso, nós vamos ficar maravilhados, porque Deus coloca anjos para trabalhar a seu favor. Os anjos não são seus escravos, meus escravos, jamais. Mas os anjos servem a Deus, trazendo a vitória para você. Mas a palavra é muito clara, que os anjos fazem isso para aqueles que herdarão a salvação. Ou seja, não pense que tendo uma vida de qualquer maneira, Deus vai ficar mandando anjos para te livrar, não. Não, Deus não faz isso, porque Deus ele é muito fiel e ele é muito justo também. Ele não vai pegar um anjo e dizer, vai lá cuidar daquele ali, mas aquela pessoa que não dá valor nenhum para o reino de Deus. Não, Deus faz isso quando ele tem propósito, quando Deus sabe que aquela vida vai se render verdadeiramente aos pés dele. Deus é um Deus onisciente, nada o engana, nada o confunde. Então, se você que está aqui nessa noite, se nós que estamos aqui nessa noite, estivermos dispostos a ter uma vida íntegra diante de Deus, a ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de integridade diante do ministério de Cristo, então o Senhor vai colocar anjos, espíritos ministradores do seu lado. Olha que coisa sobrenatural, que coisa tremenda. Livro do Salmo de número 34, diz assim, Salmo 34, versículo 7, aleluias, Salmo de número 34, o versículo de número 7, oh glórias a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e faz o quê? Os livra. Quem tem temor a Deus tem o presente de Deus, de ter o acompanhamento de espíritos ministradores. Meus amados, pode ter certeza, se você tiver uma vida fiel a Deus, se você tiver comunhão com Deus, você vai às vezes viajar e
E Deus vai colocar espíritos ministradores lá na sua casa. Às vezes vai chegar uma pessoa para furtar, e vai chegar lá, e vai ver o movimento, e tem gente em casa. Porque tinha espíritos ministradores dentro da sua casa. Meus amados, minha mãe, ela estava aqui do nosso lado, estava aqui em casa, na minha casa, ficou um final de semana lá em casa, era um feriado, e quando ela voltou, eu levei ela em casa, depois do culto aqui à noite, levei ela para casa. Quando chegamos lá, vimos a janela do banheiro dela arrombada. E entramos, abrimos, o guarda-roupa da minha mãe estava aberto, mexeram no guarda-roupa da minha mãe, nas gavetas, no outro quarto que tem lá, mexeram no guarda-roupa. Aí, aquilo já foi dando frio na barriga, uma tristeza de saber que alguém entrou lá dentro. É tão desagradável essa sensação. Chegamos na sala, a televisão da minha mãe estava desmontada no chão. A janela da sala estava aberta. Meus amados, não levaram nada, absolutamente nada. O dízimo que a mãe estava para devolver estava no guarda-roupa. Mãe tem um cofrinho lá de bambu, estava cheio de moedas, cheio, está lá. Não pegaram nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Eu tenho certeza que haviam ali espíritos ministradores que colocou um pavor em quem entrou na casa dela e não conseguiram levar absolutamente nada. A televisão que desmontaram para levar, deixaram lá, não conseguiram levar absolutamente nada. Por quê? Porque ela é filha do Altíssimo, é adoradora do Deus vivo, e ao redor dela estão acampados anjos, e lá na morada dela tem espíritos ministradores. Passou mais ou menos uma semana, entraram lá de novo, mas não conseguiram entrar dentro da casa dela. Essa segunda vez tentaram roubar um holofotezinho que ela tem lá na varanda. Meus amados, não conseguiram roubá-lo, não levou absolutamente nada. E mais uma vez ela viu que naquele lugar não adianta o diabo mandar gente para tentar roubar, ele insiste, mas não consegue, porque ali habita o Senhor Todo-Poderoso, ali tem acampamento de espíritos ministradores, e assim é na sua casa também, assim é o que você possui, a sua família, você viajando, aonde você for, vai ter ali espíritos ministradores, anjos que te guardam. Então dê glória a Deus, louve esse Deus, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso demais, Ele é lindo. Pedro estava aprisionado, algemado por 2 algemas, cercados por soldados, pronto para a morte, mas estava descansando no Senhor. Então Deus envia o Espírito ministrador, o Espírito ajudador, o anjo dele, para ir lá e falar assim: vai lá, porque aquele meu filhinho me agrada, vai lá, toca nele, tira as algemas dele, faz ele passar pelas portas como se não tivesse nenhuma porta na frente dele, põe ele na rua e manda ele ir lá adorar a Deus e continuar pregando as boas novas. Meus amados, vocês pensam que depois que Pedro saiu dali, ele ficou apavorado e fugiu daquela cidade, dizendo: ai, agora estou livre, eu vou mudar de país, porque senão aqui eu vou ser morto? No mesmo dia que ele foi liberto, ele foi continuar a pregar as boas novas. Ele continuou ali se expondo, pregando a palavra do Deus vivo, pregando a salvação que nós só encontramos no Messias, no Senhor Yeshua, no Senhor Jesus, meus amados. Este é o nosso Deus. Descansa em Deus, e o Senhor vai acampar anjos ao seu redor, dia após dia. Os versos 9 a 11 conclui assim, de Atos 12, versos 9 a 11. Pedro, saindo, o seguia,
mesmo sem compreender que era real o que fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, abriu sozinha. Tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro então, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Oh, glória, 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 glórias. Meus amados, quando nós vivemos agradando ao Senhor, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos pensar que estamos sonhando, de tão gloriosas que serão as ações de Deus. Nós vamos pensar que estamos sendo alvos de uma visão, e vamos entender que na realidade não é uma visão, mas é uma realidade. Nós vamos ficar como os que sonham, mas na realidade nós vamos estar vivendo o milagre e o poder sobrenatural de Deus, o poder sobrenatural deste glorioso Senhor. Esse Deus é fiel, meus amados, Ele é maravilhoso. Deve ter mais ou menos uns 5 anos, eu não sou muito bom em datas, talvez uns 5 anos atrás eu tinha uma pop, e era dia das mães, eu estava vindo da casa da minha mãe, aqui direto para o culto, estava com a mochila, dentro da minha mochila tinha um vidro, que minha mãe tinha, nem lembro o que tinha no vidro, ela deu uma coisa para alimentação lá em casa, não lembro se era biscoito, não lembro o que era, mas um vidro estava na minha mochila, e eu me vinha louvando a Deus, conversando com Deus, com uma sensação tão maravilhosa. Aí aqui na Pedro II, Pedro I, né? Aquela que vem da Pampulha, Pedro I, é isso? Pedro I. Eu me vinha na faixa da direita, tranquilo, aí tinha um ônibus parado, uma picape parada atrás do ônibus, eu parei atrás da picape tranquilamente, estava ali adorando a Deus, de repente eu ouvi uma freada. Quando eu ouvi a freada forte, eu olhei no retrovisor para ver o que era, eu só senti um impacto atrás de mim. Um Uno entrou na minha traseira e me lançou no carro da frente, só lembro aquela coisa embolando em cima de mim, aquele barulho terrível, eu caí no chão e apavorado com medo do carro passar em cima de mim. Aí eu fiquei sem movimentar, como bombeiro, a gente já começa a fazer todas as manobras, né? A gente faz os atendimentos, começa a sentir que não estou sentindo, tá, tudo bem, você começa a se avaliar. E aquilo começou a me dar uma alegria tão imensa, mas tão imensa. Eu levantei, e a única coisa que eu fiz foi falar do amor de Deus para aquele motorista. E estava ali feliz, não estava importando com o cenário, com nada, eu estava querendo falar do amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma certeza eu tenho, que naquele momento o Senhor colocou o anjo dele ali, dizendo: cuida do meu filhinho, porque ele vai sair intacto desse acidente, ele vai sair dali sem nenhum problema. E assim foi, porque o anjo do Senhor estava ali comigo. Ele é fiel, ele é maravilhoso demais, ele é sobrenatural, meus amados. Deus é fiel o tempo todo. Descanse em Deus. E saia daqui hoje entendendo que se você tem uma vida agradável diante de Deus, Ele manda anjos ministradores para trabalhar a seu favor. Agora, igreja, guarde uma coisa no seu coração: Deus só faz isso com quem realmente o adora. Não brinque com Deus, porque Deus, Ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Com Deus nós não podemos brincar, porque nós não conhecemos os nossos próximos instantes. A nossa vida, a Bíblia, ela afirma que a nossa vida é como um vapor. Como um vapor. Num instante ela está aqui, física, real. E instantes depois ela evaporou.
reino de Deus, porque com o Senhor nós não podemos brincar. Temos que ter temor ao Senhor. E meus amados, a igreja do Senhor está morrendo porque não tem tido temor a Ele. Nós viemos para a casa do Pai, adoramos ao Pai, mas saímos daqui, temos coragem de falar palavrão, temos coragem de ter uma vida promíscua, temos a coragem de fazer coisas escandalosas diante de Deus, temos a coragem de envergonhar o reino de Deus. Até quando vamos fazer isso? Talvez, num piscar de olhos, podemos nos deparar com a morte eterna, com o inferno. Mas o Senhor está aqui agora dizendo: filhinhos, tenham temor a mim, me ame com toda a sua alma, e eu farei questão de colocar espíritos ministradores para te proteger, para te guardar, e fazer como fiz com meu amigo, com meu filho, com meu amado Pedro. Pedro aprendeu a descansar no Senhor. Tem alguém com medo aqui nessa noite? Então diga: medo, vai embora, porque eu estou descansando no meu Deus, porque eu confio no meu Deus, porque o meu Deus é grande, porque o meu Deus reina, porque o meu Deus cuida de mim. Ele é o meu Pai e Ele acampa anjos ao meu redor. Então vai embora todo medo, toda angústia, toda aflição, todo problema. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. É o que você vai declarar a partir de hoje. Sente o medo, manda ele embora. Diga para esse medo: o meu Deus é todo poderoso, e eu agora estou descansando no meu Deus. Descanse no Senhor o tempo todo. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Eu quero que você fique de pé, por favor, porque agora você vai adorar a Deus com a certeza de que Ele está com você, com a certeza de que tem anjos aqui entre nós nesta noite, com a certeza de que tem maravilhas acontecendo aqui nesta noite. Creia nesta verdade e hoje entregue completamente o seu coração para Deus. Essa canção vai ser entoada agora, e eu quero que você, que ainda não entregou o seu coração para Deus, faça agora. Se você desviou do caminho de Deus, volte agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Você que nessa noite, que nesse momento está escutando esta mensagem, é Deus falando com você, dizendo: descansa em mim, confia em mim e entrega o teu caminho para mim, porque eu sou Deus zeloso, sou Deus que guardo.